Urgente. Vai começar a acontecer a partir de hoje. Não é exagero nem teatro. É o tipo de coisa que atravessa gerações, mas que só os sensíveis percebem. Padre Pio alertou. Disse que certas verdades não seriam aceitas por todos. E que quem ignorasse o chamado poderia não ter uma nova chance. Esse vídeo não é só uma história. É um aviso, um chamado quase sussurrado do céu. E quem tiver ouvidos para ouvir, que escute com o coração. Muitas mulheres, como você, que já viveram perdas, desilusões, abandonos, irão sentir algo diferente pulsar aqui dentro. É como se algo que estava escondido por décadas finalmente fosse revelado. E quando isso acontece, ou você acolhe, ou você se arrepende para o resto da vida. A dor que você carrega no peito não é só sua. Está em tantas outras mulheres que, caladas, seguem em frente tentando ser fortes. Mas dentro, algo grita, algo implora por alívio, por um sinal. E esse sinal talvez seja hoje, talvez agora. Padre Pio disse que certas mensagens só apareceriam quando o mundo estivesse prestes a mergulhar num abismo espiritual. Olhe à sua volta. Você sente que as coisas estão certas? Quantas vezes você chorou em silêncio, sem que ninguém soubesse? E se a resposta que você tanto esperou estivesse aqui? No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você se lembra do dia em que perdeu aquela pessoa? Ou do momento exato em que sentiu que sua fé estava enfraquecendo? Aqueles segundos ficaram cravados na alma, como cicatriz viva. Não importa quantos anos tenham passado, o coração ainda sangra. Padre Pio não falava para multidões que queriam milagres fáceis. Ele falava para almas feridas. E a sua, talvez, seja uma dessas. Quantas vezes você perguntou, olhando para cima, por que Deus parecia tão distante? E se a resposta estiver nesse exato momento onde poucos têm coragem de olhar? Há quem diga que não passa de coincidência, mas você sabe, no fundo sabe que não é. Algumas noites são mais pesadas do que outras. Aquelas em que tudo parece escuro demais, silencioso demais, como se o mundo tivesse esquecido de você. Padre Pio dizia que é nesses momentos que os anjos se aproximam mais e que só os corações atentos os escutam. Há algo vindo, algo que começa hoje. Não é visível com os olhos comuns, mas o coração reconhece. Uma mudança espiritual, um aviso que já estava anunciado. E se você sentiu algo diferente desde os primeiros segundos deste vídeo, não ignore. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você já teve a sensação de que algo ruim está para acontecer, mesmo quando tudo parece calmo? Esse é o tipo de intuição que a alma não consegue explicar, mas sente. E Padre Pio alertava: os sinais não são dados em vão. Eles são respostas para quem já não aguenta mais viver na dúvida. Há um tempo para tudo, inclusive para decidir se você vai ignorar mais um aviso divino ou se finalmente vai se abrir para o que está acima do entendimento humano. Não é emoção passageira, é um chamado. E quando a noite for longa demais e o travesseiro não conseguir esconder o som do seu pranto contido, lembre-se: você não está sozinha. Há milhares de mulheres passando pelo mesmo silêncio, mas algumas poucas estão ouvindo este vídeo agora. Algumas vão sentir algo estremecer, como se uma lembrança esquecida ressurgisse,
Como se Padre Pio estivesse dizendo: agora é com você. E você sabe, há coisas que, se ignoradas hoje, podem pesar para sempre na alma. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Quantas vezes você teve que sorrir por fora e desabar por dentro? Ser forte pelos outros, quando o que mais queria era alguém para segurar sua mão e dizer: vai passar. Essa força que você carrega não é invisível aos olhos do alto. Padre Pio sabia. Ele dizia que as almas mais cansadas eram as que mais mereciam descanso espiritual. E que Deus nunca abandona quem confia mesmo na dor. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes com verdade, mas hoje você precisa ouvir. E não adianta fingir que está tudo bem quando não está. Quando você se senta à mesa e a saudade grita mais alto que qualquer conversa. Quando olha para o lado na cama e sente o peso de uma ausência. Quando o telefone não toca mais como antes, é nesses momentos que o céu se aproxima da terra. E Padre Pio deixou algo que estava escondido, guardado, porque o mundo não estava pronto. Mas agora está, e você está ouvindo isso não por acaso. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Talvez você esteja pensando que já tentou de tudo, que já fez todas as orações, todas as promessas, todas as tentativas. Mas o que você ainda não fez é ouvir em silêncio, abrir o coração com humildade, porque essa dor que você carrega não é castigo, é chamado. Padre Pio dizia que algumas feridas só cicatrizam com aquilo que vem do alto. E hoje talvez seja a hora de parar de esperar que os outros entendam o que você sente. Porque quem precisa entender, já entendeu. Sabe aquele aperto no peito que vem do nada? Aquela vontade de chorar sem motivo? Aquela sensação de que algo vai acontecer? Não ignore, são alertas, são toques do invisível. Padre Pio dizia que o céu fala com sinais e que quem aprende a escutar nunca mais caminha sozinho. E você, que está aqui agora, talvez esteja recebendo um desses sinais. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você não está aqui por acaso. Algo maior do que você, mais profundo que qualquer explicação, te trouxe até este vídeo. Pode chamar de coincidência, mas dentro de você sabe que não é. Há uma razão por trás de tudo, inclusive por você estar ouvindo essas palavras neste exato instante. Quantas vezes você ignorou aquela voz interior? Aquela sensação que dizia: não vai durar muito, algo está vindo. Padre Pio já dizia: os sinais são dados, mas poucos têm coragem de enxergar. E quando enxergam, muitos já estão tarde demais. Há um ciclo se fechando, um tempo novo chegando, mas não é um tempo de flores, é tempo de provações. Padre Pio alertou sobre isso. Disse que quando o mundo começasse a se perder completamente, quando as famílias deixassem de orar juntas, quando as dores se tornassem rotina, então viria o tempo da purificação. Olhe à sua volta. Veja o vazio nas pessoas, o egoísmo, a pressa, a frieza. Percebe como tudo está rápido demais? Como ninguém mais escuta ninguém. Isso não é normal. É o aviso silencioso de que algo está por estourar. Você sente que carrega o mundo nas costas, que não pode fraquejar porque todos dependem de você. Mas quem está cuidando de você?
Quantas vezes você se sentiu esquecida até por Deus? Quantas noites você chorou baixinho para não acordar ninguém? Quantas vezes implorou por um sinal? E se esse sinal fosse esta exata frase? E se tudo o que você precisava ouvir estivesse escondido aqui, esperando ser descoberto, antes que seja tarde demais? Há acontecimentos se desenrolando agora mesmo que vão atingir diretamente aqueles que ignorarem esse tipo de alerta espiritual. E não é exagero, não é sensacionalismo, é constatação. Padre Pio previu tempos de escuridão tão intensos que até os justos tremeriam. E quem não estiver em oração, quem não estiver vigilante, não suportará. Você precisa se preparar. Mas não com medo comum, com discernimento. O pior erro é achar que está tudo bem, quando o espiritual já está em ruínas. Você sente que está mais cansada do que deveria? Que o peso que carrega não combina com a sua idade, com sua história, com o que já enfrentou? Isso não é só desgaste físico, é o reflexo de batalhas invisíveis que estão te sugando por dentro. Padre Pio dizia que o inimigo ataca de forma sorrateira, sugando sua energia, sua esperança, sua fé. E quando você para de reagir, é aí que ele vence. Mas você ainda pode reagir. Você ainda pode dizer, basta. Você ainda pode abrir o coração e permitir que algo novo te alcance. E se eu dissesse que há um conteúdo escondido, quase secreto, que está libertando vidas silenciosamente? Um conteúdo que Padre Pio deixou como chave espiritual para tempos como este. Não é algo que será entregue nas mãos dos curiosos, é algo para os de fé, para os que têm cicatrizes, para os que sangraram em silêncio, para os que foram esquecidos, mas nunca abandonados. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não. Tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. A pior solidão é aquela que você sente mesmo rodeada de gente. E você conhece bem isso, aquela sensação de ser invisível, de ser apenas útil, mas não amada. Aquela dor que nem tem mais lágrimas, porque o tempo secou até o choro. Mas, escute, Deus não se esqueceu de você. E se hoje, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de você está se movendo, é porque o céu decidiu te tocar agora. Há algo que precisa ser dito, algo que precisa ser revelado, e você está pronta para ouvir. Muitas estão dormindo espiritualmente, achando que as dores são só fases, que a solidão é normal, que as perdas são parte da vida. Mas não é isso que Padre Pio dizia. Ele falava de combates espirituais, de forças invisíveis que adoecem o corpo, a mente, o lar. E se você já percebeu que as coisas estão piorando sem explicação, escute bem, isso é guerra. E só os que se levantarem agora terão forças para suportar o que está por vir. Não ignore mais esses sinais. O tempo não está esperando ninguém. As decisões que você adia hoje podem ser seu arrependimento de amanhã. E não pense que ainda tem tempo, porque o tempo está sendo acelerado. Acorde. Não é hora de distração, não é hora de escutar conselhos vazios. É hora de ouvir o que Padre Pio deixou para poucos. Instruções espirituais para dias onde até a fé parecerá faltar. E esses dias já começaram. Você sente que está mais irritada, mais frágil, mais emocional? Isso não é só cansaço, é um acúmulo de batalhas não resolvidas, de lágrimas não derramadas, de orações não feitas. E isso pesa, vai pesando, até o corpo gritar. Mas o espírito sente antes. Padre Pio dizia que quem ignora os sinais da alma, um dia pagará caro pela ausência de Deus. E esse preço pode ser alto demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A sua história não está terminada.
Mas você precisa escrever a próxima parte com consciência. Precisa decidir agora se vai continuar ignorando esse chamado ou se vai se permitir ser transformada. Não pense que já sabe tudo. Não pense que já viu tudo. Há um universo espiritual que se move fora do seu campo de visão, e ele já está agindo. Agora, em silêncio. Dentro da sua casa, da sua família, da sua mente, a guerra espiritual não é feita de gritos. Ela começa com pequenos desvios, com orações esquecidas, com pecados silenciosos, com justificativas que tentam esconder o afastamento de Deus. E quando você percebe, já está distante demais. Mas ainda há tempo de voltar. Padre Pio dizia que até o pecador mais perdido pode ser salvo se clamar do fundo da alma. Mas precisa clamar com verdade. Precisa querer ser alcançado. Você sente que algo dentro de você está despertando agora, como se uma lembrança antiga, quase apagada, estivesse voltando à tona. Isso é o Espírito Santo te tocando, e quando ele toca, nada permanece igual. Talvez você ainda resista porque foi machucada, talvez sua fé esteja cansada, mas é justamente aí que o milagre acontece, quando a alma está no limite. Você precisa tomar uma decisão hoje, não amanhã, não depois, hoje. Ignorar esse conteúdo pode parecer pequeno agora, mas o arrependimento de não ter escutado pode vir em forma de dor, de perda, de silêncio. E Deus não quer te ver sofrer. Por isso ele está usando até este vídeo para te alcançar. É por isso que você não consegue sair daqui. Há mensagens que só são entendidas por corações feridos. E Padre Pio sabia disso. Por isso, ele deixou esse conteúdo escondido. E é por isso que você foi guiada até ele. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois, diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você sabe que não está tudo certo. Mesmo que diga o contrário, mesmo que poste fotos sorrindo, mesmo que todos achem que você é forte. Dentro você sabe que está faltando algo, uma paz que não vem, um alívio que não chega, um amor que não cura mais. Mas isso pode mudar agora. Deus pode transformar tudo em um instante. Se você permitir, se você não ignorar mais. Muitas mulheres estão acordando às madrugadas com o coração acelerado, sentindo uma presença, um medo que não conseguem explicar. Isso não é psicológico, é espiritual, são sinais. E quem não compreender isso agora, poderá viver dias muito mais difíceis em breve. É por isso que este vídeo precisa ser levado a sério. É por isso que este momento é sagrado. E se você chegou até aqui, é porque está pronta. Mesmo que não se sinta assim, porque as escolhidas nunca se sentem preparadas, mas são chamadas mesmo assim. E agora você foi chamada, escolhida para acessar algo que estava guardado por décadas. Algo que não será entregue a qualquer um. Algo que pode mudar tudo. E mesmo que seu coração ainda esteja desconfiado, peça um sinal. Se nada for real, que nada aconteça. Mas se tudo for verdade, então que algo aconteça ainda hoje, que uma resposta venha, que uma lágrima caia, que a presença de Deus se revele, e ela vai, porque quem busca com fé nunca volta de mãos vazias. Você sente o tempo escorregando por entre os dedos, como areia que não pode ser segurada, e mesmo assim continua dizendo que ainda dá tempo. Mas Padre Pio foi claro, haverá um dia em que o céu se calará, e nesse dia todo o grito que foi ignorado se tornará choro. Todo sinal desprezado se tornará ausência. E você vai lembrar deste vídeo, destas palavras, deste instante, porque o coração já está sentindo que alguma coisa está prestes a acontecer. Você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Quantas pessoas você conhece que morreram do nada, que estavam bem, sorrindo,
E no dia seguinte, silêncio. O mundo está sendo empurrado para um limite invisível. E quem continuar, fingindo que nada está acontecendo, vai ser pego desprevenido. Padre Pio dizia que o inimigo trabalha no silêncio, nos detalhes, na distração. E você tem estado distraída demais, com as contas com os outros, com os dramas que não são seus. E enquanto isso, sua alma está ficando fraca, apagando, morrendo aos poucos. Você sente saudades de quem você era antes de tudo desabar. De quando tinha mais fé, mais coragem, mais alegria. Mas essa versão sua não morreu. Ela está escondida, com medo de aparecer, porque tudo ao seu redor parece castigo. Mas e se não for castigo? E se for chamado? E se a dor que você sente for o meio que o céu encontrou para te chamar de volta? Isso muda tudo, não muda? Porque aí você para de se perguntar, por que comigo? E começa a entender, foi comigo porque Deus sabia que eu resistiria. E talvez seja isso que mais te dói, saber que você aguenta tudo, mas ninguém percebe o quanto isso te machuca. Porque ser forte virou obrigação. Porque chorar virou fraqueza, porque ter fé virou motivo de piada. E mesmo assim, você permanece. Mesmo assim, você ora. Mesmo sem ver resposta, mesmo com o coração em pedaços. Isso é o que torna sua oração poderosa. Porque Padre Pio dizia que as preces mais fortes são aquelas feitas entre soluços. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Você lembra quando era criança e sentia que Deus estava mais perto? Que as orações eram mais simples, mas mais verdadeiras? Com o tempo, fomos colocando máscaras, fomos escondendo nossa fé atrás das obrigações, fomos nos distanciando. Mas Deus não se afastou, nós é que paramos de ouvir. E agora, pela primeira vez em muito tempo, Ele está falando novamente. Através destas palavras, através desse conteúdo, e só vai entender quem estiver com o coração limpo, aberto, sem orgulho. O mundo está sendo preparado para uma mudança dura, que vai separar os mornos dos fervorosos, os distraídos dos vigilantes. E quem estiver com o coração distante de Deus, vai sofrer, vai cair sem forças, vai se perder. Mas quem estiver com o espírito pronto, mesmo em lágrimas, mesmo sem entender tudo, vai suportar, vai atravessar a tempestade com fé. E é por isso que esse conteúdo chegou até você, porque ele não quer te perder, porque ainda há tempo, mas esse tempo está acabando, há uma urgência no ar. E você sabe disso, está sentindo isso, não consegue dormir como antes, não consegue sorrir como antes, não sente mais paz nos lugares de sempre. É como se o mundo tivesse mudado, de repente, mas ninguém quer admitir. E você está sendo acordada, espiritualmente, emocionalmente. E quando Deus começa a acordar alguém, é porque algo grande está prestes a acontecer. Você já percebeu que os sonhos têm mudado? Que tem acordado com uma angústia que não entende? Que vê sinais, números, palavras que parecem se repetir? Isso não é coincidência. Isso é o invisível tentando se manifestar. Padre Pio dizia que Deus fala de formas que só o coração entende. E se você sente que algo está chamando, não ignore. Ignorar é o mesmo que rejeitar. E rejeitar um chamado divino tem consequências. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há lugares na sua vida que você não visita mais, porque doem demais. Pode ser um quarto vazio, uma música antiga, um perfume guardado. Mas essas dores, se entregues a Deus, se transformam em portais de cura. Padre Pio sabia disso. Ele dizia, o que hoje é lágrima, amanhã será salvação.
Mas para isso é preciso abrir mão do controle. É preciso deixar Deus guiar, mesmo que o caminho pareça estranho. Você tem pedido respostas, mas está disposta a escutar a verdade? Porque às vezes a verdade dói. Ela mostra que você está cercada de pessoas erradas, que vive em lugares espiritualmente perigosos, que carrega vínculos que já deveriam ter sido cortados. Mas você não corta porque tem medo da solidão. Só que a maior solidão é estar cercada de quem não te edifica. E se hoje Deus quiser te afastar de alguns, aceite, é proteção. Padre Pio dizia que muitas vezes Deus tira para depois entregar o que é certo. Mas o problema é que a gente se apega demais ao que é errado, às amizades tóxicas, aos relacionamentos que nos destroem, às distrações que roubam nossa paz. E você sabe exatamente do que estou falando. Você sente, sabe que está se machucando, mas continua ali, por medo, por apego, por carência. E isso é o que o inimigo quer. E enquanto você insiste em permanecer no lugar errado, a bênção certa não encontra espaço. O céu está esperando que você diga, eu confio, só isso, uma entrega verdadeira, uma rendição sem resistência, porque só quem se rende de verdade recebe cura de verdade. E quando a cura vem, tudo muda. A casa muda, o corpo muda, a mente se transforma. Mas antes da cura, vem a renúncia. E essa renúncia é você quem precisa fazer. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de padre, pelo que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare, hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você tem orado, mas sente que a resposta não vem? Talvez o problema não esteja na oração, mas na distração. Você ora, mas logo em seguida se perde nas redes, nas conversas vazias, nas preocupações que consomem sua fé. E Deus, Ele, precisa de silêncio, de entrega, de presença. Não dá para ouvir o céu com o coração barulhento. E talvez hoje você precise apenas calar tudo e ouvir. Só ouvir. Padre Pio era visitado por almas que imploravam por orações. Ele via o invisível, ouvia o que ninguém ouvia, e dizia que aqueles que mantinham pureza na alma também poderiam ver sinais. Você, sim, você, pode começar a sentir isso. Mas para isso precisa limpar o coração, perdoar quem te machucou, soltar o que te prende e pedir com verdade, mostra-me o que os meus olhos não veem. Se você chegou até aqui, algo já mudou em você. Você não é mais a mesma do início deste vídeo, porque só permanece quem foi tocado. Só continua quem sentiu que precisa disso. E você precisa, mais do que imagina, não só por você, mas por sua família, por seus filhos, por sua paz. Há maldições sendo quebradas agora. Há vínculos espirituais sendo cortados. E se você acreditar, vai sentir, vai ver, vai viver e... Agora, escolha. Você pode ignorar tudo, fechar este vídeo e continuar como estava. Ou pode aceitar que foi escolhida e seguir esse chamado. Porque uma vez que o céu toca, ele nunca mais solta. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você precisa entender algo agora. O mundo não está mais no mesmo lugar de antes. O que antes era apenas tristeza, hoje virou desespero. O que era dúvida, virou confusão. E o que era só uma dor pequena, agora se transformou em tormento diário. Não dá mais para fingir que é só cansaço, que é só estresse. Tem algo maior operando por trás da cortina do visível. E isso, Padre Pio já havia previsto. Ele dizia, haverá um tempo em que o mal deixará de se esconder. E esse tempo é agora. Está tudo diante dos seus olhos. Mas será que você está vendo?
O inimigo não chega gritando, ele sussurra, ele convence, ele entra devagar, se acomoda nos cantos do seu coração. E quando você vê, já está sem fé, sem força, sem esperança. A alma vai ficando pesada, a mente confusa, o corpo adoecido, o espírito exausto. Padre Pio combatia esse mal diariamente. Ele não dormia em paz, porque sabia que a batalha espiritual não espera a luz do dia. E você, que sente que algo estranho tem acontecido ao seu redor, precisa se preparar, porque o que vem pela frente será pesado. Só resistirá quem estiver blindado. Você já notou como certas pessoas somem da sua vida sem explicação? Como certos relacionamentos desmoronam de repente? Já percebeu que há dias em que tudo parece travar, onde nada dá certo, onde tudo se quebra? Isso não é coincidência. São rachaduras espirituais, ações invisíveis que destroem sem deixar marcas. E se você continuar achando que tudo isso é coisa da sua cabeça, vai ser engolido pelas sombras antes que possa reagir. A verdade é que quem não reconhece o mal não sabe como enfrentá-lo, e quem não se protege vira presa fácil. As orações de Padre Pio não são frases bonitas, são espadas espirituais. São escudos contra ataques que você nem sabe que está recebendo. E agora elas estão sendo liberadas para os que ainda têm olhos de fé, para os que não se conformaram com a dor, para os que ainda resistem, mesmo tremendo por dentro. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Se você sentiu a presença dessa verdade, não adie mais. Você sente que está vivendo algo que não consegue explicar? Como se o seu mundo tivesse parado, como se houvesse uma energia pesada sobre sua casa, sua família, sua saúde. Não, você não está ficando maluco. O que você está vivendo é reflexo direto de uma movimentação invisível que está afetando milhares de pessoas. E quem ignora isso agora vai viver os próximos dias como um labirinto sem saída. Você precisa saber o que está acontecendo. Precisa entender o que foi escondido por tanto tempo e por que estão tentando calar essas verdades. Não é à toa que as pessoas mais sensíveis espiritualmente estão ficando mais cansadas, mais solitárias, mais doentes. Elas estão sendo alvo, porque a luz delas incomoda as trevas. E se você tem sentido esse cansaço, essa sensação de não se encaixar em mais lugar nenhum, saiba, você está sendo atacado, mas também está sendo chamado. Você é escolhido, mas antes de receber o que Deus tem para a sua vida, vai precisar suportar o peso da luta. E para isso, precisa estar preparado espiritualmente. Sem preparação, você não resiste. Você cai. Já imaginou se tudo que te ensinaram sobre fé era apenas a superfície? E se houver camadas mais profundas, orações mais antigas, revelações que nunca chegaram até você? Pois saiba, existem. E Padre Pio teve acesso a elas. E agora, depois de tantos anos escondidas, elas estão vindo à tona. Mas não para todos. Apenas para quem ainda acredita, para quem ainda sente algo diferente quando escuta seu nome, para quem ainda tem o coração aberto, mesmo ferido. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro, porque quem encontra essas palavras nunca mais vive igual. Não dá para viver no automático depois de sentir o que vem desse conteúdo. As profecias estão se cumprindo. O que foi dito há séculos está se manifestando agora, diante dos olhos cegos da maioria. Mas os que sentem, os que escutam, os que choram sem entender por quê, esses foram chamados. E Padre Pio sabia que esse tempo chegaria.
Ele deixou instruções, sinais, orações, como uma espécie de mapa espiritual. E agora esse mapa está disponível. Mas como todo mapa, só faz sentido para quem está perdido e quer se encontrar. Se esse for o seu caso, continue. Não pare. A verdade dói, mas liberta. Quantas vezes você já acordou com o sentimento de que algo está errado, mesmo que tudo pareça normal? Esse desconforto interno, essa inquietação, não são normais, são toques espirituais, são gritos silenciosos do seu anjo tentando te alertar de algo. Mas você escutou ou ignorou como sempre? Deus não grita, Ele toca. E se você não sente, mas é porque está se afastando demais. E quanto mais distante, mais vulnerável você fica. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Esse é o tipo de atitude que pode mudar o seu dia e talvez mudar a vida de alguém ao seu redor. Você nunca sabe quem precisa disso desesperadamente neste momento. Não guarde para si o que pode libertar outros. Você precisa entender, não existe mais tempo para viver uma fé morna. Não existe mais espaço para orações feitas por obrigação. Ou você vive espiritualmente de forma intensa agora, ou será consumido pelo caos que está se aproximando. Sim, o caos, porque o que está por vir vai colocar à prova tudo aquilo que você acredita. E quem não estiver firme, quem não estiver protegido, vai desmoronar. E você sabe disso, sente isso. Não é exagero, é um aviso. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E se ela mudar mesmo, você saberá que encontrou algo que a maioria nunca terá acesso. Padre Pio não falava para agradar. Ele falava com dor, com angústia, porque ele via o que vinha. Ele sentia na pele as dores do mundo. E agora, as dores que ele previa estão batendo à sua porta. Elas chegaram disfarçadas de solidão, de fracasso, de doenças inexplicáveis, de perdas em sequência. Nada disso é coincidência. É batalha espiritual. É guerra. E você está no meio dela, mesmo que não queira. Você está lutando por dentro, tentando manter a fé em um mundo que está perdendo a alma. Está tentando ser forte, mesmo quando tudo desmorona. Mas a verdade é que você não precisa lutar sozinho. Nunca precisou. Há forças celestiais que estão aguardando seu sim, seu amém, sua entrega. Mas elas só agem quando você age, quando você toma uma atitude, quando você decide sair do escuro. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Porque se essa verdade te tocou, é porque você é parte dessa última geração de fé. E você que chegou até aqui, você já não é mais o mesmo. Algo já mudou em você. Você sentiu o coração acelerar, a respiração prender, o arrepio subir pelas costas. Isso não é emoção, é presença, é resposta, é o Espírito agindo. E se chegou até aqui, então continue, porque o melhor, ou talvez o mais assustador, ainda está para ser revelado. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você não te permite sair. Algo está prendendo sua atenção. Mas não é o vídeo, não são as palavras. É o que está por trás disso. É o que está te tocando sem precisar aparecer. Porque quando a alma é chamada, o corpo sente, e você está sentindo. Mesmo que tente se distrair,
Algo dentro está se movimentando, como se o espírito estivesse sendo despertado após anos de sono. Padre Pio dizia que os sinais não gritam, eles sussurram. E quem tem o coração cansado, mas atento, escuta. E hoje você escutou. Você tem medo do que pode acontecer com os seus filhos, com sua família, medo do que virá nos próximos meses. E esse medo, mesmo que silencioso, te acompanha como uma sombra, mas ninguém percebe, porque você aprendeu a sorrir por fora enquanto sangra por dentro. Padre Pio falava que as mães espiritualmente sensíveis percebem o mal antes que ele chegue, que as mulheres de fé têm uma intuição divina que nunca falha. E se você tem sentido que algo ruim está para acontecer, é porque já começou. Só que você ainda pode proteger os seus, mas precisa agir agora. Não é só um vídeo, não é só uma história, é um espelho da sua alma. E você está vendo tudo aquilo que tentou esconder de si mesma, as dores, as orações esquecidas, os momentos em que se afastou, os depois eu rezo, os não tenho tempo hoje, os Deus sabe do meu coração. Mas Padre Pio alertava: Deus conhece o coração, mas responde à oração. Ele não abençoa o que está fechado. E se a sua vida está travada, se seus dias estão pesados, se o riso sumiu da sua casa, talvez esteja faltando mais do que fé, esteja faltando coragem para recomeçar. Talvez você tenha sido machucada por pessoas da própria igreja, por líderes, por julgamentos, por hipócritas, e isso te afastou, te esfriou, e agora você escuta, mas não sente mais como antes. Reza, mas parece automático. Vai à missa ou ao culto, mas volta igual. Essa frieza não veio de Deus. Ela é uma consequência da dor não tratada, da ferida não cuidada. Mas hoje algo está se reabrindo dentro de você. Porque o toque de Deus não se compara a nenhum outro, e ele ainda está aí, esperando só um sim seu. Me cura, Senhor. E se você soubesse que alguém muito próximo de você está prestes a cair em uma armadilha espiritual? E se essa pessoa só pudesse ser salva por meio da sua oração? Você teria força para orar com verdade? Padre Pio dizia que muitos milagres não acontecem por falta de intercessores. Gente que ora, que clama, que se sacrifica em silêncio. Você pode ser essa pessoa. Você pode impedir que algo terrível aconteça. Mas precisa se levantar agora. Precisa entender que o mundo está travando batalhas invisíveis e que só quem estiver desperto vai vencer. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Há mulheres ouvindo isso agora que estão perdendo a vontade de viver, que acordam pela manhã e já sentem o peso do dia antes mesmo de sair da cama, que olham para os lados e se sentem sozinhas, mesmo com a casa cheia. Essa solidão espiritual é um grito do céu, um pedido para que você volte. Volte a orar, a crer, a se ajoelhar, a confiar, não porque você é perfeita, mas porque Deus ama corações quebrados. E você é um desses. E se você permitir, Ele vai te reconstruir. Você sente que tem algo na sua casa que não está certo? Um ambiente pesado, brigas sem motivo, doenças que surgem do nada, cansaço sem fim? Isso não é normal. Isso é um sinal. E o pior erro é se acostumar com esse peso. Porque uma casa onde não se ora vira uma casa vulnerável. Padre Pio dizia que o demônio entra pelas portas abertas da rotina, pela televisão ligada em coisas ruins, pelas palavras duras, pela falta de perdão. E se isso está acontecendo no seu lar, você precisa reagir, agora, antes que piore. E se eu te dissesse que o nome do seu filho ou da sua filha já foi mencionado nas orações de alguém? Que existe um movimento espiritual tentando proteger o que você nem percebeu que estava em risco,
Mas para que essa proteção funcione, você precisa cooperar. Precisa se posicionar, precisa dizer: Senhor, protege o que eu ainda não sei que preciso proteger. Porque o mal trabalha em silêncio, e quando se revela, às vezes já destruiu demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio recebia cartas de pessoas desesperadas, gente que tinha perdido tudo, que não via mais saída. E ele respondia com frases que pareciam simples, mas que carregavam fogo espiritual. Uma delas dizia: não tema o amanhã, Deus já está lá. Mas para viver essa verdade, você precisa confiar, mesmo quando não entende, mesmo quando tudo diz o contrário, porque o medo nunca foi ausência de fé. O medo é o espaço onde Deus quer mostrar que ainda pode agir. E se sua maior dor for, na verdade, o lugar onde o céu quer se manifestar? Porque há dores que não foram feitas para destruir, foram feitas para revelar, para arrancar as máscaras, para mostrar o que realmente importa. E você, mesmo sem perceber, está mais perto do que imagina. Só que o inimigo quer te distrair. Quer que você perca o foco, que desista no último passo, que canse 1 minuto antes do milagre. Não deixe. Não pare agora. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você já pensou em quantas vezes Deus te livrou do que você nem sabia que te ameaçava? De quantos acidentes, doenças, traições, quedas espirituais? Quantas vezes você foi protegida em silêncio e, mesmo assim, tantas vezes duvidou? Mas hoje Ele está te mostrando: eu nunca te deixei. Só que agora é você quem precisa fazer algo, porque os tempos que estão por vir serão piores, mais duros, e quem não estiver com a fé sólida vai cair. Essa é a última geração que pode mudar algo. Padre Pio dizia que se essa geração não orar, não clamar, não se levantar, as próximas viverão dias como nunca antes. E você é parte disso. Você foi chamada agora para ser escudo espiritual da sua casa, da sua rua, da sua cidade. Você acha que está aqui só por acaso? Acha que clicou neste vídeo por erro? Não. Você foi atraída, porque há uma urgência. Não é sobre religião, é sobre alma, é sobre salvação, é sobre entender que algo muito maior do que você está te observando agora. E que essa escolha, essa decisão, essa entrega pode mudar tudo, ou pode deixar tudo como está. A escolha é sua. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe, depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. E se você já sentiu algo nesse vídeo, um arrepio, um nó na garganta, um choro que veio sem motivo, saiba, isso é resposta. Isso é Deus dizendo: eu estou aqui. E agora é com você. Vai ignorar mais uma vez ou vai dizer de verdade: eu quero, Senhor. Entra, cura, muda. Eu não aguento mais ser forte sozinha. Então feche os olhos por um instante e sinta. Sinta a presença que te cerca agora mesmo. Uma presença que não é feita de palavras, mas de verdade. Algo que toca, sem encostar. Algo que te vê, mesmo quando você mesma deixou de se enxergar. Padre Pio dizia que o céu nos observa no momento exato em que estamos prestes a desistir. E é nesse instante que Deus envia o socorro, nem um segundo antes, nem um segundo depois, porque o tempo dele não atrasa. O nosso é que se adianta na angústia. E você já passou por tanta coisa, e ainda assim está aqui. Isso, por si só, já é um milagre. Quantas quedas você enfrentou sozinha?
Quantas dores engoliu a seco para não preocupar ninguém? Quantas vezes você pensou que não ia aguentar, mas seguiu mesmo assim? Isso é fé, mesmo que você não tenha chamado assim. Porque fé não é ausência de dor, é persistência na presença dela. E agora, depois de tudo o que você suportou, está diante de algo que não é mais sobre sobreviver, é sobre se levantar. Padre Pio dizia que o céu nunca abandona quem ora de joelhos, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. E talvez seja exatamente assim que você está agora. Em silêncio, mas gritando por dentro. Cansada, mas com uma esperança que insiste em não morrer. E é essa esperança que te trouxe até aqui. É por causa dela que Deus está falando com você agora, através deste vídeo. E Ele está dizendo: filha, eu vi tudo, nada passou despercebido, e chegou o tempo de restaurar. Mas atenção, porque antes da cura vem o confronto. Antes da paz vem a limpeza. Deus vai mexer onde dói, vai arrancar o que está enraizado, vai cortar vínculos que te aprisionam. Isso assusta, isso dói, mas é necessário, porque você não pode entrar no novo levando as amarras do velho. O céu quer te renovar, mas você precisa permitir. Precisa dizer com sinceridade: Senhor, se for para me salvar, me quebra, mas não me deixa onde estou. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades, pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você sabe que há algo te prendendo. Sabe que, por mais que tente, sempre acaba voltando ao mesmo ciclo. Tristeza, desânimo, culpa, medo, silêncio. Isso não é só emocional. Isso é espiritual. E quanto mais você ignora, mais se afasta da sua própria salvação. Mas hoje você ouviu algo diferente. Hoje você percebeu que o problema não é você. É o que fizeram com sua fé ao longo dos anos. É a maneira como o mundo apagou sua luz devagar, sem que você percebesse. Mas agora ela começa a reacender. E se eu te dissesse que há pessoas neste exato momento ao redor do mundo sendo despertadas da mesma forma que você? Mulheres que estavam afundadas em dores, vícios, traumas, e que agora estão levantando com uma força que não sabiam que tinham. Isso está acontecendo e é espiritual. E é urgente, porque o mal está se espalhando disfarçado de normalidade. E quem não vigiar agora pode não ter mais forças depois. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Talvez você tenha perdido alguém recentemente. Alguém que levava sua paz com o simples fato de existir. E agora, com a ausência dessa pessoa, tudo parece sem cor. Você sente que nada mais tem sentido, que a vida ficou mais fria, mais pesada. Padre Pio dizia que a morte dos nossos é também um chamado à nossa transformação, que Deus recolhe os que ama para preservar e deixa os mais fortes para lutar por quem ainda não entendeu. E talvez você tenha sido escolhida para proteger o que ainda pode ser salvo. Você percebe como tudo está se encaixando? Como as palavras que ouviu até aqui conversam diretamente com suas dores mais secretas? Isso não é uma coincidência, isso é um toque divino, porque quem realmente está perdido não chega até o fim de um conteúdo assim. Quem está cego espiritualmente desliga, muda, foge, mas você não, você ficou, você chorou, você entendeu. Isso muda tudo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Chegou a hora de fazer diferente. Chegou a hora de tratar sua vida espiritual com a seriedade que ela merece. Porque o que vem por aí não será suportado com fé superficial.
O mundo está entrando em um tempo profético, e você vai ouvir falar disso nos próximos dias. Guerras, doenças, confusões morais, tudo está desenhado, mas os que forem encontrados firmes na fé, esses serão guardados, esses serão fortalecidos. Você não pode mais esperar, não pode mais fingir que não está vendo. Precisa começar agora a se preparar espiritualmente, a proteger sua casa, a blindar sua mente, a alimentar seu espírito com o que realmente tem valor. O tempo da distração acabou. Padre Pio dizia que quando o inimigo não pode destruir, ele distrai. E você tem estado distraída demais. E agora precisa decidir se vai continuar anestesiada ou se vai acordar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. E se nada mudar depois disso, é porque você decidiu não mudar. Porque Deus já fez o que tinha que fazer. Te trouxe até aqui, te fez ouvir, te fez sentir. O resto é com você. Mas escute isso, você não está sozinha. Nem nunca esteve. Mesmo quando todos te abandonaram, mesmo quando você pensou que não aguentaria, mesmo quando seu coração gritou e ninguém respondeu, Deus ouviu. Ele ouviu cada lágrima silenciosa, cada oração sufocada, cada pensamento desesperado. E, hoje ele está dizendo: eu ainda estou aqui. E se você confiar em mim, eu vou te mostrar o que é renascer. Mas você precisa permitir, precisa dar esse passo com fé, mesmo sem saber o que vem depois. Porque quem anda pela fé, anda de olhos fechados, mas de coração aberto. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora, respire fundo e saiba, você não vai sair deste vídeo igual como entrou. Algo foi ativado dentro de você, e isso vai ecoar pelos próximos dias. Você vai sentir, vai lembrar, vai buscar. E quando isso acontecer, lembre-se dessas palavras, lembre-se deste momento, porque é aqui que tudo começa. Seja bem-vinda à sua nova caminhada. E se você quer continuar nesse caminho, se você quer mais revelações, mais direção, mais cura, mais verdade, então eu te espero no próximo vídeo. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Até lá, fique em paz, porque Deus já começou a agir. Que Padre Pio interceda por você. Que sua casa seja restaurada, que sua fé volte a arder, que você sinta o que há muito tempo não sente, a certeza de que não está só. Nos vemos no próximo vídeo, e que seja forte, que seja santo, que seja o recomeço que você tanto esperava.